Olá, professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu chamar você aqui. Olá, boa noite, professora. Eu acho que ela falou. Boa Boa noite, tudo noite, bem? agora sim. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou, consigo lhe ouvir bem. Pronto, perfeito. Você Galera que está me está ouvindo entrando bem? aqui, tô sim. Tá ótimo o áudio, tá tudo bem. Uma boa noite a todo mundo que está entrando. Está começando aqui mais uma live do Bibliotecário Cabano. Nesse 8 de março, queria aproveitar, agradecer você ter aceitado esse convite, participar dessa live aqui comigo, e também parabenizar todas vocês mulheres por esse 8 de março, uma data muito importante, né, professora? Uma data assim que a gente precisa estar o tempo todo enaltecendo e conversar durante o ano inteiro para fazer com que mais pessoas compreendam a importância dessa data, né? Queria Com parabenizá-la certeza. por esse dia. Eu queria Obrigada, parabenizá-la muito por esse obrigada. dia e dizer que estou muito feliz, Obrigada. porque eu venho acompanhando assim, a trajetória de algumas pessoas, eu fico muito feliz vendo assim, a tua história, o pouco que eu conheço, mas eu acho muito bonito, por isso que eu acho muito importante que as pessoas possam aqui também estar participando e conhecendo um pouquinho mais sobre você, tá bom? Aham, Então, obrigada. Eu eu quero. queria começar, eu queria começar Vamos. assim, eu sei que você tá no doutorado atualmente, não é isso? É doutoranda Isso, isso, aí. eu sou Então doutoranda. a gente sabe que é uma trajetória, é um progresso, assim, é um caminho, aliás, muito difícil de chegar até aí. A gente sempre costuma falar, tem a Aham, graduação, a pós-graduação, o doutorado. Mas antes disso, ainda tem aquele ensino de base lá, né? Às vezes a gente deixa de falar disso, mas é importante lembrar. Então, eu queria uhum. aproveitar esse começo dessa live e pedir para que você contasse para a gente como foi essa trajetória, desde o teu início da educação até chegar hoje em dia nesse doutorado que você está aí caminhando, né, para trazer mais um título aí para gente. Certo, Alan. Eu queria primeiramente agradecer, né, o convite. Desde quando a gente se aproximou lá no ano passado, Uhum, essa live era para ter sim, acontecido desde o ano passado, é, né? Quando a gente tinha se aproximado pela questão sim, da época do novembro, que a gente ia discutir algumas outras coisas pela qual eu uhum, trabalho e venho discutindo, né? Que é a questão da negritude. uhum, E acabou que acabou não acontecendo, mas hoje nós estamos aqui para falar de um tema tão importante quanto, né? com Então, para quem certeza. não me conhece, tem algumas pessoas que estão entrando, né? Eu me chamo Uhum, Ingrid e atualmente eu sou enfermeira e sou assistente social por formação, né? E como você falou, as coisas acontecem não de um dia da noite, né? De um dia para a noite, mas a gente vai trilhando uma trajetória que é construída desde da educação básica, né? Então, eu uhum, venho de uma trajetória de educação mista, né? Mista no uhum, sentido de que eu cursei escola, estudei em escolas públicas e em instituições privadas, sendo bolsista, né? uhum, Estudei uma boa parte do meu ensino fundamental e médio, mesclando entre esses dois tipos de instituições educacionais, né? E uhum, aí, a partir dessa trajetória, eu consegui entrar na universidade muito cedo, né? Eu consegui uhum. terminar o ensino médio e entrar diretamente para a universidade. Então, com 16 anos, eu entrei na universidade, passei Novinha. em duas novinha, entrei em duas universidades públicas, né? Na Uhum, UFPA e na UEPA. Entrei direto, passei direto e era algo assim muito esperado pela minha família, né? Pela minha mãe. uhum. Então, não tem como não falar dessa trajetória e não falar de uma trajetória de mulheres, né? Porque Pois eu é. venho de uma trajetória de liderança. Eu digo que a minha família é um matriarcado, né? Então, a referência da minha avó como mulher, né, que criou seus filhos sozinha, a minha Uhum. mãe também, que me criou sozinha, né, e pôde me ajudar a trilhar essa trajetória que eu consegui conquistar até aqui.
Então, eu entrei na universidade, fiz os 2 cursos paralelamente, eu cursava os 2 cursos, eu estudava de manhã na UFPA, no curso de Serviço Social, e aí Caramba. saía da UFPA e ia direto para a UEPA, né? Então, passei E eu 5 anos da reclamando de minha uma vida. graduação só. E aí tem alguns colegas que estão aqui, inclusive assistindo Uhum, essa live, que acompanharam um pouco dessa trajetória, né? Eles diziam assim, mulher, uhum. como é que tu consegue fazer 2 cursos? E eram 2 cursos que era relativamente puxado, né? Um curso de graduação Exige só já é muito, né? puxado, imagina É. 2. Exato. Então eu saía da UFPA, estudava de manhã e já ia direto para a UEPA, e a UEPA não era integral, mas a gente tinha uma espécie de retorno, então eu passava o dia Uhum. inteiro fora de casa na época da graduação. E aí consegui. Algumas pessoas diziam assim, não, tu não vai conseguir, uma hora tu vai ter que optar, ou por um Uhum. curso ou pelo outro. Aí eu dizia, não, eu vou seguir firme, eu vou até onde eu conseguir. Se eu der conta, a gente vai até o final, né? Se não der, a gente para e continua. Mas aí eu consegui. Formei em 2013, primeiramente pela UFPA, no curso de Serviço Social, turma 2013, e no ano seguinte eu formei em enfermagem pela UEPA, né? Sou bacharel, tanto em serviço Uhum. social como pela enfermagem. E aí consegui, né? E desde então acabei trilhando as trilhas acadêmicas, né? Não Uhum. atuei como assistente social, mas a minha formação política, a minha formação social, a minha Uhum. formação mais humana, vamos dizer assim, da enfermagem, eu devo Uhum. muito ao serviço social. E algumas pessoas até falavam assim, nossa, mas são cursos completamente opostos. E eu dizia, não. Para mim, Não é, eu né? vejo que são cursos completamente complementares. Para mim, a meu Uhum. ver, o meu modo de visão da enfermagem, o serviço social pôde me ampliar ainda mais. E aí eu digo que eu sou uma enfermeira social, me deu um olhar muito mais Uhum. humanizado e muito mais da perspectiva social para a enfermagem. E eu sou muito grata a isso. Maravilha. Aí fiz Agora, mestrado. Hum. Fiz sim. Não, mestrado só para continue. terminar, né, até o doutorado. Conclui. É, Eu fiz o chegar. mestrado, né, chegar até onde eu estou. Fiz, na verdade, antes disso, eu fiz uma especialização no IFPA, em Uhum. educação para as relações étnico-raciais. Já comecei a trilhar aí, esse nicho de pesquisa, né? Questão da negritude, Uhum. as questões étnico-raciais a partir dessa especialização no IFPA. Aí, depois da especialização, eu passei no mestrado, fui fazer o mestrado na UEPA, em enfermagem, Uhum. né? E aí, no meu mestrado, eu pude trabalhar com a saúde da população negra, eu trabalhei com saberes e com práticas tradicionais de cuidado de uma comunidade quilombola. E depois que eu terminei o mestrado, eu já engatei um outro, né? Então, eu fui Uhum. direto do mestrado já para o doutorado. E aí, agora, atualmente, eu estou no doutorado, sou doutoranda, estudo na UFRJ, na Escola de Enfermagem Ana Nery, né? Estou lá desenvolvendo minha pesquisa, trabalhando ainda com comunidades tradicionais, com comunidades quilombolas, e eu trabalho com a questão do cuidado e também do impacto que a pandemia da Covid-19 ela afetou essas comunidades tradicionais aqui no nosso estado. E é Que isso, um é um pouquinho da assunto minha também que eu queria trajetória. muito conversar contigo. Talvez isso seja assunto até para uma próxima live, quem Ah, sabe, com certeza, a gente está né? aqui Porque é e a um gente assunto está à bonito pra caramba. disposição. Ah, Ah, tá ótimo. obrigada. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante com relação à formação mista, né? Você passou um período numa escola pública e um outro período na escola particular. Eu sou Isso. bibliotecário de formação, sou bacharel em Uhum, biblioteconomia pela UFPA, e é claro uhum, que a gente sempre tem esse cuidado em procurar saber qual foi o contato com a biblioteca. No caso, a gente tem a biblioteca universitária, que eu sei que você tem um contato muito grande, mas antes uhum. disso, a biblioteca escolar, a gente que é bibliotecário, a gente tem uma visão e um olhar com muito cuidado para essa área. E eu queria saber de ti se você tem alguma recordação com relação à biblioteca escolar, lá da tua formação, do Sim, fundamental, entendeu? sim, Como sim, foi sim. esse contato e se você consegue fazer uma comparação entre aquela biblioteca da escola pública e a biblioteca da escola particular. Conta pra gente, Ingrid. Consigo. Consigo fazer e assim, para mim foi absurdamente assustador, porque assim,
Uhum. O meu contato maior com a escola, com a biblioteca foi na escola pública. Então, eu estudei numa Uhum. escola de freira que tinha um acervo bibliotecário assim enorme e eu adorava ir Uhum. para lá. Até porque tinha um determinado período do ano, acho que era mais ou menos assim no final do ano, que a biblioteca ela deixava alguns livros para doação. E eu Uhum. adorava esse momento porque era o momento que eu podia levar alguns livros da biblioteca para minha casa, né? Então, assim, eu não tinha condições de comprar livros, entre outras Uhum. coisas, né? Então, era esse o contato que eu tinha um pouco com o universo da literatura, com o universo de outros livros, além dos livros escolares e acadêmicos. Então, tinha um determinado momento do recreio, ou então horários que eu conseguia sair mais cedo, que tinha um horário livre, eu ia para a biblioteca. E aí, quando chegava esse período da doação dos livros, todos os dias eu chegava em casa com uns 3, 4 livros. E a mamãe dizia, menina, por que tu quer tanto livro? Onde tu vai colocar esse monte de livro? Eu ficava encantada, né, por ter oportunidade de estar lendo aqueles livros, né, de entrar em Uhum. contato com um universo assim muito grande, né, de produções, de livros, de literaturas, de contos, né, eu Uhum. gostava, era um espaço que eu gostava de ir. Quando eu migrei dessa escola, que foi justamente essa transição, nessa Uhum. escola estadual, ela era do estado, e ela era administrada por freiras, né? Uhum. É, eu estudei 3 anos, acho que foi quinta, sexta, sétima série. E aí, Uhum. quando eu fui para a oitava série, eu migrei para a escola particular, porque era aquele período de transição, e aí era para a oitava série era já para me adaptar com a escola nova, para me preparar para o ensino médio, para a questão do vestibular. Quando eu chego na escola particular, a escola não tinha biblioteca. Era, Caramba. era aquele formato de sala de aulas grandes Uhum. e enormes. Os livros eram aqueles livros apostilados, né? Ou então as Uhum. apostilas. E a gente tinha praticamente zero contato com biblioteca. Não tinha biblioteca na Biblioteca. escola onde eu estudava. E Poxa. aí os livros que a gente tinha contato só foi ter contato Só o didático. assim, com outros livros, com o didático, né, que era esse material Uhum. postilado, como eu estou te falando, e com Uhum. as leituras obrigatórias para o vestibular, primeiro, segundo e terceiro ano. Só. Uhum. Mas nessa Olha transição lá. eu senti bastante, porque a gente não tinha esse espaço Uhum. para pegar livros, para levar para casa, né? Era o espaço da biblioteca, na verdade, até era só assim, como se fosse de salas de grupo, para você estudar, umas Uhum. mesas e tudo mais, mas com quase nada de livro. Era tipo uma sala de leitura, né? E isso Aquele era tipo uma sala formato de leitura. é voltado só para aquela formação para, tipo, passar no vestibular e pronto, né? Não tinha nada Exatamente. além daquilo. Que Não, para pena. formação pessoal, social da pessoa, não. A meta Uhum. era estudar para passar no vestibular, para gerar pontos e para gerar publicidade para a Uhum. escola, né? Sim. Era nesse É quase sentido. sempre assim. A Caramba. maioria das E, vezes. e Ingrid, me diz uma coisa. Tu acha que esse teu contato com a biblioteca influenciou na profissional que você se transformou hoje em dia? Conta pra gente um pouquinho assim do que você acha com relação a isso. Olha, eu acredito que sim, né? Esse contato com a biblioteca, ele, na verdade, ele aguçou ainda mais Uhum. é, o meu anseio, o meu desejo, né? Então, eu conto, outra vez, acho que eu fiz uma postagem até aqui no Instagram, do Dia do Livro, Uhum. os meus primeiros contatos com livros, né? Então, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito incentivada a ler. A minha mãe conta que eu aprendi a ler e a escrever muito cedo, né? Então, eu era muito incentivada por ela, né? Então, comecei a lendo gibis, lendo livrinhos infantis, né? Eu me lembro da primeira Uhum. coleção de livros que eu ganhei, acho que foi essa postagem que eu fiz, que era uma coleção com 4 livros, uma coletânea com 4 livros, e o nome da coletânea era Uma História por Dia. E aí, cada dia do ano tinha uma história, né? Que eu Uhum. lia e reli, perdi as contas de quantas vezes eu li esses livros. E aí, esse livro, essa coletânea, eu repassei para minha irmã, né? E da minha irmã, eu repassei para minha afilhada.
Então, eu penso, Alan, que esse meu contato com a biblioteca, ele só intensificou aquilo que eu já era estimulada a ler, né? A leitura, ter esse contato com a leitura, com livros, né? Com esse tipo de material. Só foi me aguçando ainda mais. Porque quando a gente não Uhum. estimula, pode ter biblioteca que for. A criança ou o adulto, a Uhum. pessoa, se ela não tiver aquilo já consigo, estimulado, ou aquele hábito, Uhum. dificilmente ela vai, né, se interagir daquele mundo, dificilmente É, ela vai se interessar, né, por aquele tipo de ambiente. com certeza. A gente que é da área da biblioteconomia, a gente sempre tem um conflito muito grande com algumas instituições por conta disso. Eles transformam a biblioteca, às vezes, ou num ponto de castigo, alguma coisa assim, que é para ser o oposto disso, né? Então é muito Exatamente. importante que a gente trabalhe para transformar a biblioteca num ambiente realmente saudável, como esse que você teve a sorte de encontrar. Agora, Índios, Exato. mudando um pouquinho dessa nostalgia agora que a gente passou, eu queria que você contasse para a Verdade. gente, Hum. queria que você contasse para a gente um pouquinho daquilo que você considera como a diversidade. Você pode buscar já desde do teu ensino médio até a graduação, até chegar hoje no doutorado, porque a gente sabe que ser mulher é uma dificuldade. A gente não está ainda num país evoluído, dá para provar, tendo em vista o chefe de Estado que a gente tem. Então, Uhum. como é que você considera esse teu período desde a formação mesmo, da tua graduação, as dificuldades que você passou, se você quiser contar alguma coisa, algum ponto específico, conta pra gente como foi, como é que você entende o período de adversidade. Eu não sei se é igual para todas as mulheres, acho que é difícil ser igual para todo mundo, mas parece que quando é mulher tem coisas que são muito parecidas, dificuldades muito parecidas que vocês atravessam aí no decorrer da vida. Conta pra gente um pouquinho dessas adversidades que você enfrentou. Como é que foi? Assim, fica à vontade. Se é que não, também eu Não, sim, acredito. claro. Não, assim, adversidades a gente tem ao longo da vida, né, para tudo. Uhum, Né? Então, por exemplo, acho que a primeira adversidade que eu tive foi a questão realmente de escolar, né? Então, a minha mãe tinha que buscar filas para poder conseguir pegar vaga, né? Na época que eu estudei em escola pública, e para uhum, tentar assim, encontrar uma escola pública que fosse boa ou referência, as pessoas tinham que madrugar em filas, né? Então minha mãe já desde muito cedo, ela tinha uma preocupação com essa questão da educação, né? A minha mãe sempre priorizou a minha educação, porque ela dizia que era um tesouro que eu ia carregar comigo para o resto da vida, né? Então a minha mãe sempre foi muito preocupada com essas questões. Então, a educação foi uma prioridade na minha vida, ela sempre priorizou isso. Então, a partir de então, esse foi um dos pontos de dificuldade. Por quê? Porque minha mãe me criou sozinha, ela era mãe solteira, né? Meu pai nos abandonou cedo, então criar, né, um filho ou filha, seja lá que for, sozinha numa uma família monoparental é muito complicado, ainda mais chefiada por mulher, né? Que tem que uhum. cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos, né? Se preocupar com o alimento que vai colocar, né, na mesa, se preocupar com a educação e com um bom caminho que você está ensinando para aquela criança, né? Tudo isso é uma espécie de adversidade, né? E eu enfrentei bastante isso, né? Junto com a minha mãe ao lado dela. Então, isso foi um dos pontos. O outro ponto foi entrar na universidade, né? Porque não era nada fácil, né? Entrar na universidade e, para falar a verdade, eu nem imaginava que eu fosse passar, ainda mais em duas, né? Apesar de ser muito esforçada, que tem pessoas que falam assim, ah, Uhum. não, Luiz, porque tu é inteligente. Mas eu digo, não, gente, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. É diferente. São duas coisas completamente distintas, né? Então a gente se esforça e minha vida sempre foi tudo que eu consegui até agora, que eu consegui trilhar, foi fruto de muito esforço. Claro que com incentivo de muita gente também, né? A minha trajetória de ter chegado até onde eu estou é graças a muitas pessoas que estão aqui por trás me incentivando, familiares, amigos, pessoas próximas e queridas.
que até não estão mais presentes aqui, mas que fizeram um pouquinho parte dessa trajetória para chegar onde eu cheguei. E assim, questão da diversidade, né? Eu escolhi dois cursos que são estritamente, basicamente, compostos por mulheres, né? E que, querendo ou não, são duas profissões também que estão um tanto marginalizadas, né? E que nós sofremos constantemente e diariamente rechações por conta disso, por ser profissões que são a maioria mulheres, né? Onde nós sofremos assédios morais, todo tipo de violência, né? Seja pelos companheiros, seja pelos companheiros profissionais, eu quero dizer, pela equipe, né? E que só pelo fato de ser mulher também, muitas das vezes a nossa competência ela é colocada em xeque, pelo simples fato de ser mulher, né? Então, eu digo que são duas profissões assim que são bem pioneiras, mas que também tem muitos estigmas, né? O serviço social, como aquela moça boazinha que faz a caridade, que quer ajudar os pobres, que quer ajudar todo mundo, e a enfermagem segue no mesmo bojo também, né? Porque são profissões que têm essa características e que acabaram nascendo também um pouco dessas características da caridade, né? Das casas de caridade, e eu acho que isso faz um pouco parte do histórico da construção, né, da identidade profissional, tanto do serviço social como da enfermagem, que estão ligados. Mas que essas adversidades a gente tem buscado tentar sanar, né? Hoje em dia o serviço social e a enfermagem têm muitas pautas de lutas, né, que buscam justamente sanar essas questões, né? A enfermagem tem a pauta das 30 horas aí, das jornadas, porque a enfermagem é uma das profissões que tem uma das mais longas jornadas de trabalho, né? E isso, associado com a condição de ser mulher e da enfermagem ser uma das profissões que mais tem mulheres, isso para a gente é extremamente prejudicial e problemático, né? Porque além das longas jornadas de trabalho, a gente tem as jornadas que não são reconhecidas, né? Em casa, com a família, né? Fora do ambiente de trabalho, e que é extremamente complicado. Sempre se fala, né, que parece que a mulher tem dupla jornada, né, diária. Tem É o até profissional, tripla, se você for até tripla, né? contar, é até É tripla verdade, jornada. Porque ó, complicadíssimo. quem quer casa, os filhos, para quem tem filhos, é o trabalho, né? Então, se a gente for contar, aí são três tipos de jornada. E hoje a gente leva o trabalho para dentro da casa e aí a gente acaba ficando numa situação ainda pior. Né? Tem algumas pesquisas que têm até apontado que nessa pandemia essa situação para as mulheres ela se intensificou ainda mais, né? As mulheres estão exaustas, estão cansadas porque tem que lidar com todo esse tipo de situação, né? O que era ruim ficou ainda pior. Ainda tem isso. Você falou alguns pontos que eu sempre, toda vez eu fico imaginando assim, poxa, como é que pode ser ainda, né? Por exemplo, a gente estuda, Uhum. você tá no doutorado agora, tudo mais, estudou pra caramba pra chegar aí, e de repente tem alguma coisa tua que é questionada pelo fato de você ser mulher, né? Não sei de onde tiram isso, mas enfim, eu fico imaginando, às vezes parece até um pouco frustrante, né? Assim, a gente pegar e, caramba, como é que pode? É uma inversão de valores que existe. Então, eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Eu acho que pegando um pouco Uhum. das tuas duas graduações aqui. Como é que você enxerga Certo. esse período que a gente está atravessando? Tanto nessa questão política, né? E dentro desse período de pandemia que a gente está enfrentando. No caso, acabou de passar uma matéria sobre o presidente falando que não vai tomar vacina porque ele já está imunizado porque pegou Covid, né? Ou seja, uma informação totalmente fora da realidade. Como é que tu encara essa situação? Como é que tu consegue enxergar isso como profissional? Olha, eu vou fazer aqui talvez alguns comentários, né, que Uhum. eu não sei se todos
todos vão concordar com o meu tipo de posicionamento, né? Porque aqui a gente Eles tem que uma lutem. diversidade de pessoas assim, né? Então, aqui as pessoas que me conhecem sabem o meu posicionamento, né? E eu sempre Uhum, gosto de reafirmar isso, onde quer que eu vá, nas minhas redes uhum, sociais, com os meus amigos, né? Para começar, esse presidente ele é um imbecil que ele faz um uhum, desserviço, né, para todo mundo. Ele, enquanto um chefe de Estado, ele deveria ser o primeiro a dar, entre aspas, não digo um bom exemplo, né, mas uhum, ser uma referência para as pessoas. E aí que a gente observa completamente o contrário, né? Ele espalha fake news, ele incentiva as pessoas a se aglomerarem, ele incentiva as pessoas a não tomarem as medidas de proteção, para onde ele vai, ele vai sem máscara, ele diz que não vai tomar vacina, fica inventando e não só ele, né? Ele, toda a sua corja e todos os seus seguidores que acreditam piamente em todas as baboseiras que ele fala. Enquanto profissional, isso é muito prejudicial, isso é muito complicado, porque se a gente for avaliar, aí pegar os dados estatísticos de outros países e fazer a comparação, a uhum, gente não vai conseguir atingir tanta imunidade que a gente quer de rebanho, né, com a vacina, uhum, a partir da vacinação tão cedo. As minhas perspectivas, assim, sendo muito pessimista mesmo. Olha que eu não costumo ser uma pessoa pessimista. Quem me conhece sabe que eu uhum, não sou uma pessoa pessimista. Eu sempre tento ver pelo lado positivo. Mas com esse cara à frente da presidência, eu não consigo ter boas perspectivas, assim, futuras. uhum, Né? Parece que a gente está afundando cada vez mais e ficando cada vez mais distante de passar por essa pandemia de uma forma tranquila. Tranquila não, porque não está sendo tranquila. Tantas mil mortes aí por dia, uhum, nós batemos recordes, né, de mortes agora em fevereiro, desde o início da pandemia, uma coisa que já deveria estar sendo mais ou menos sanada, porque, poxa, um ano uhum, já de estar vivendo pandemia, e aí a gente comete os mesmos erros e, na maioria das vezes, erros piores, né? Porque se a gente uhum. está conseguindo atingir um número maior do que há um ano atrás, é porque a gente não aprendeu nada com tudo que tem acontecido até agora, né? Uhum. Então, esse cara, ele não serve para presidir o país, ele nos faz um desserviço, colocando a população contra, né, todo o esforço que cientista, que os estudiosos têm tentado chegar no consenso com a produção da vacina, né, adotado medidas para tentar diminuir o contágio do vírus, né, Uhum. e a gente vive uma situação assim, extremamente complicada demais. Eu acho Concordo, concordo. que a minha Eu ainda visão é mais acrescentaria ou que ele menos não serve, é, é, eu acrescentaria que ele não serve nem para gerir a casa dele. não, ele não tem noção de gestão para nada na vida dele. Claro. Ele tá ali, A- eu não a- sei, tá só de enfeite. Tá... Ele é chacota, né, na imprensa mundial, tudo mais. E é incrível Exato. que quem está sofrendo muito somos nós, né? Nós todos brasileiros, porque as compras que foram feitas de vacina vai chegar de uma forma periódica, uma quantidade X, mas que não supre a necessidade, e todo dia os números vêm aumentando de contágio, as mortes vão Uhum, aumentando, né? E uhum. As a gente mortes está vão refém disso tudo. aumentando, o número de contágio vai crescendo. A gente sabe que a gente, assim, para quem é da saúde, a gente luta contra uma bomba relógio, porque quanto mais espaço Uhum, se dá, mais você dá possibilidade para o vírus ele sofrer várias mutações, novas mutações. E aí talvez as vacinas que foram produzidas e que chegou-se, né, a esse desenvolvimento, talvez elas já não sejam mais tão eficazes não tem mais assim nem efeito. com essas novas mutações. Então, Uhum, a gente deveria estar fazendo essa corrida contra o tempo. E aí a gente vê completamente o contrário. e o cara Falta de trabalha para fazer o contrário, planejamento, né? É. exatamente, falta de planejamento, né? Falta de insumos, como é que pode não ter previsão, né, de Uhum, material básico para fazer vacinação, seringa, agulha, a gente que é da enfermagem, a gente trabalha muito com provisionamento, né, com a previsão uhum,
daquilo que a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha com essa questão da gestão, a gestão da gestão do cuidado, a gestão dos recursos, a gestão de tudo para organizar para que nada falte, né? E aí a gente Exatamente. tem uma equipe completamente inoperante à frente do Ministério da Saúde, né, que está ali apenas para cumprir os desejos e os anseios do presidente, que não sabe merda nenhuma de nada, né? Nem de economia, nem de saúde, nem de nada, nada mesmo. Eu acho que a única coisa que ele entende é de fazer lobby e articular com milícia, né? Eu acho que é só É, isso. Fora isso, não tem mais nada. É triste. exatamente. E em cima disso que você falou agora, dá para perceber o perigo de tudo que ele falou agora nessa matéria com relação a não se vacinar e tudo mais. É a questão de se recontaminar, é a Uhum. questão também de a partir do que ele fala, os seguidores dele são pessoas que parece que são totalmente cegas, é incrível isso, mas começam a seguir a mesma linha, tudo Uhum. que ele fala, eles fazem. Então vai aumentando muito o número de casos de pessoas que se negam a, a fazer a vacina, que se negam de usar máscara, enfim, de tomar todos Uhum. os cuidados necessários para evitar essa disseminação desse vírus. Então a gente tem um risco duplamente, né? Porque essas pessoas estão fazendo com que esse vírus ele sofra uma mutação de uma maneira muito mais rápida, talvez, não sei se é esse o termo Sim. mais correto, mas a Uhum. gente vai acabar enfrentando lá na frente uma coisa, uma variante muito mais agressiva, que vai poder ter um resultado muito pior do que a gente já está vendo, né? Que na verdade a gente já tem enfrentado isso, né? Nós já temos vários tipos de mutações aí altamente com poder de Uhum. virulência muito grande, né? E como eu estou te falando, e que com esses atrasos, com essas freadas, que deveriam estar um nível de vacinação já muito à Uhum. frente, muito alto, né? Com a vacina sendo disponibilizada a todos e não somente a Uhum. grupos prioritários, né, a gente pudesse tentar barrar as mutações desse vírus. Mas do jeito que está, é muito complicado, muito difícil mesmo a gente ter boas perspectivas assim futuras, né, Uhum. frente a essa pandemia. Muito difícil mesmo. Por exemplo, esse ano vai ser mais um ano em que a gente vai ter tudo fechado, que a gente vai Uhum. ter essa condição de não voltar, de não De não retornar, voltar. né, para as nossas tarefas, para as escolas, né, É, vivendo esse caos total, quando é que até deveria ser curioso, né? completamente o contrário, sim. É irônico, né? Porque eles falam tanto em que tem que ficar aberto, tem que ter aquilo, tem que ter isso, mas o que eles estão fazendo é justamente promovendo a não reabertura, né? A dificuldade daquela retorno de normalização, né? Se é que a gente pode É, falar em normalização, mas esse tipo de exato. postura deles é que está provocando todo esse entrave aí na economia, em tudo que está acontecendo, né? É incrível. Que pena, né, que a gente está passando por isso. A gente É vai. uma pena mesmo. A gente, assim, e isso nos afeta, né? Porque a Uhum. gente não tem perspectivas boas, né, de enfrentar essa pandemia. A gente não tem Uhum. perspectivas econômicas também futuras boas, porque a cada dia as coisas vão aumentando de preço, a gente vai sofrendo Uhum. inúmeros tipos de impactos, assim, são vários golpes, né, que nós vamos sofrendo, direitos que nós vamos Uhum. perdendo, passos que nós vamos dando para trás e que nós não sabemos quanto tempo a gente vai precisar para recuperar todos esses retrocessos que nós estamos Retrocesso. vivendo ao longo dessa gestão desse presidente, que eu nem ouso chamar o nome dele. É. Agora, tem uma coisa que na história, né, que os historiadores gostam de falar. Tudo passa, né? Hum, Tudo passa, a gente vai é, conseguir recuperar. Eu espero que seja verdade. Espero que essa roda não não, quebre dessa vez ainda assim. sim, sim, com certeza. Eu também acho que tudo vai passar, né? Mas eu me Uhum. preocupo porque, por exemplo, voltando aqui à pauta das mulheres, Uhum. a nossa luta para a conquista de direitos sociais e direitos Uhum. políticos, ela demorou muito tempo,
né? Então, assim, a cada passo que nós damos à frente, quando a gente retrocede, é como se a gente voltasse 10, 15 anos atrás. E para recuperar isso novamente, se torna bem complicado. Né? Então, o meu Verdade. maior medo não é que vai passar. Vai passar, tá, É o tempo que vai mas demorar, né? mas de que forma que a gente vai voltar Uhum, a retornar tudo isso? Algo que já se tinha e que se perdeu uhum. por inoperância, por, sei lá, por falta de alerta, não sei. Entendeu? É isso que me preocupa, né? Porque conforme a gente Ah, vai entendi. perdendo, a gente vai se enfraquecendo também. Nós vamos ficando cansados. A quantidade de pessoas que se sentem cansadas durante essa pandemia, com tudo que vem É, acontecendo, desanimadas, sem perspectivas futuras, porque o nosso destino são as incertezas, né? porque De falta tem assim, de muita coisa, né? perspectivas. Tem muita coisa em Uhum, jogo, não é apenas a pandemia, no nosso é, caso, né? No caso brasileiro, não uhum. é apenas a pandemia. Não é Então, só são a N coisas pandemia. assim que nos desmotiva de forma geral, Uma coisa que completamente. eu fico vendo uma coisa que eu fico vendo é que as pessoas estão muito fragilizadas, né? E com razão, porque todo dia a gente vê notícia Uhum, de alguém que perdeu a vida, pessoas próximas que começam também a ir embora e a gente fica super preocupado, né? Então, uhum, assim, tem tanta coisa acontecendo, parece que tudo ganha um impacto muito mais forte. A Carolina uhum. Fraga, aqui, ela fez um comentário interessante. Ela disse que ser mulher é ter que desconstruir um mundo que culturalmente coloca o homem em posição de poder e impõe, desculpa aqui, voltou aqui, e que impõe lutas simbólicas, né, para nós mulheres, no caso. E é verdade, né? É aquilo Com que você certeza. falou, o fato de você ser mulher, parece que tem menos impacto as coisas que você fala, quando na verdade o que deveria se colocar é ali a tua formação, toda a tua preparação, né, todo o teu estudo acadêmico que deveria falar mais Aham. alto. E não dá para É. entender esse tipo de postura, Queria, né? E cai. eu queria só mandar um beijo para que é minha amiga Carolina, lá de Juiz de Fora, minha colega de doutorado também, que está aqui me prestigiando. Amiga, Maravilha. muito obrigada. Enfermeira também, que a gente já teve vários papos, altos papos em relação a isso. Mas é isso mesmo, ser mulher é ter que desconstruir todo um Hum, mundo machista que a gente cresce e muitas das vezes nós mesmos reproduzimos, né? Toda essa hum, construção que acaba nos afligindo, né? Que acaba nos afetando diretamente. Mas todos nós crescemos hum, numa sociedade extremamente machista e sim. que ser mulher reafirmar o contrário disso todos os dias. Né? Então, a nossa luta ela é por conquistas de direitos Hum, sociais, por conquista de direitos políticos e principalmente pela condição igualitária. Né? hum, Que a gente, em pleno século XXI, ano 2021, a hum, gente ainda vive condições, né, extremamente alarmantes e preocupantes. A mulher hum. negra ela se encontra numa das piores condições quando comparada com o homem branco, né? Os salários são diferentes, as Bem condições sociais diferente, né? são diferentes. Nós estamos morrendo pelo simples fato de sermos mulheres ou pelo simples fato Uhum, de não querermos mais o companheiro que antes era companheiro e aí uhum, nós somos taxadas como objetos, né? Como posse, não, você é minha, se não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. E nós estamos perdendo nossas vidas absurdo, cada né? vez mais, né? De forma assim Essa assustadora pandemia também é e outra coisa que essa absurda. pandemia trouxe, né? Aquele Uhum, período de maior, que é para a gente estar vivendo, né? Esse período de maior reclusão, os índices de violência contra a mulher aumentaram de uma maneira assustadora. Não dá para entender exatamente. isso, né? A Não gente dá vive. para a gente vive assim, eu digo que ser mulher é um ato de bravura e de resistência todos os dias, é se reafirmar, se colocar contra todos esses tipos de violências que nós sofremos. Uhum, Violências simbólicas, violências físicas, violências psíquicas, violências uhum, emocionais.
E é muito difícil você ser mulher e muitas das vezes também se reconhecer nesse tipo de condição. E eu falo isso por experiência própria, né, de não conseguir se Uhum. enxergar num ambiente violento, né? Eu vivi violência psicológica em um dos meus relacionamentos. E eu não Uhum. conseguia me enxergar enquanto essa pessoa que se deixava sofrer por isso. Eu me via, né, numa condição de mulher forte, eu dizia, não, mas eu não vou aceitar uma coisa dessa. E a gente aceita. E a gente acaba, quando vê, se percebe, nem se percebe. Quando vai ver, você já está completamente imersa naquele tipo de Imerso ali, né? violência que você não consegue sair daquilo. E é muito difícil mesmo, porque você tem toda uma rede é, é, social que acaba fazendo com que essas coisas elas passem de forma despercebida, com que elas se tornem normal. Ah, não, mas isso é normal de acontecer entre um casal, é normal que essas coisas acontecem. E aí as violências elas vão se perpetuando e aí você Porque não se consegue, na maioria naturalizou, das vezes, então é sair por isso que daquela parece trama. que é por isso que os caras às vezes a maioria realmente diz, não, cara, eu não sou assim. Não é, calma lá, né? Parece que falta aquela reflexão. Infelizmente, Exato. quando a gente começa a falar sobre feminismo, parece que é uma ofensa e a maioria parece que enxerga o feminismo como um oposto do machismo. Não é, Exatamente, é. né? Ou seja, os caras não conhecem os conceitos, né? Então é Não, não, difícil, não. precisa passar De- por uma educação mesmo de não por um processo de desconstrução, mas a grande questão é, desconstrução. a pessoa quer passar por esse processo de desconstrução? O que é mais É confortável? difícil. É você permanecer e Uhum. continuar com aquilo que você cresceu, Uhum. achando que era o certo, acreditando que aquilo era o certo, Uhum. ou você Até porque o começar cara a se olhar. beneficia Com desse padrão, né? certeza, com Então o certeza. cara não quer sair Ou daquele olha, privilégio ali de. exato, a condição de privilegiado, né, de homem e com Uhum. seus privilégios de homem, né, e reconhecer Uhum. que pelo simples fato dele ser homem na sociedade ele Uhum. vai ter seus privilégios, né, frente a nós mulheres, né, o homem ele vai ser sempre privilegiado porque a sociedade acaba privilegiando de forma indireta e de forma direta também. Então, Sempre, né? passar por esse processo de desconstrução é muito da pessoa querer, né? Muito da Uhum. pessoa estar aberta e disposta a repensar seus valores, a repensar as suas ações, a repensar o quanto que de fato aquilo é machista. Para te dizer, Alan, até para a gente, mulher, é difícil da gente perceber e da gente reconhecer que nós, mulheres, somos machistas também, tá? Sim. É muito mais fácil falar, ah, não, eu sou feminista da boca para fora, né? Uhum. No sentido de dizer que quer igualdade, que quer mais direitos sociais, mais direitos políticos, mas não saber reconhecer nas suas falas, nas suas atitudes, ou até mesmo em determinadas outras situações, que a gente tem E- atitudes machistas, que a gente tem pensamentos machistas, que a gente Uhum. tem comportamentos que são machistas, porque isso está entranhado na gente. A gente cresceu aprendendo que aquilo era o correto, que aquilo era a melhor forma que aquela é a forma correta, a forma verdadeira de se agir, de se pensar, de se comportar. Então, assim, ser mulher é desconstruir tudo isso todo dia e gradativamente. E Uhum. não é fácil. Não é fácil. Não é Não é fácil fácil. mesmo. Uhum. É que nem. São dois problemas assim que a gente tem, eu acho que a maior dificuldade de tentar vencer, que é justamente a questão do machismo e a questão do racismo também, né? Muitas vezes as pessoas não Sim. têm a compreensão exata do que é o racismo, né? Uhum. Eu já vi pessoas, mulher negra, mulher negra, sem privilégios, defender que como é que existe racismo da parte do negro para com o branco, sabe? Então, assim, a gente Uhum. percebe que ainda não está bem compreendida essa questão do racismo, né? É, Mas eu que chamam acredito de que na racismo inverso, né? Que na inverso verdade isso que é nem uma, existe. é uma É aberração uma assim, outra mas a falácia, gente né? é, mas a gente percebe que é justamente essa dificuldade de entender conceitos, né? Então, Não, tanto dentro sim. do machismo quanto desse racismo, a gente vai ainda enfrentar, tem um caminho, acho que muito longo pela frente. Mas Uhum. me diz, tu achas que
a gente já está caminhando, tu percebe alguma diferença do hoje para 20 anos atrás? Se bem que você é muito nova, né? Não sei se 20 anos vai estar fresco na tua memória. Nesse caso, com 20 anos atrás eu tinha 9 anos de idade, né? Muito nova Então, ainda, não dá. Mas assim, pelo menos desses últimos 10 anos, você acha que houve algum avanço, por mais que tenha sido mínimo ou pequeno, tanto nessa questão do machismo quanto do racismo? Tu acha que a gente está começando a vencer isso, apesar desse avanço, né, da extrema-direita que ganhou voz, e nas redes sociais uhum, parece que é um grupo muito grande, mas a gente sabe que, na verdade, tem muito robozinho ali reproduzindo, né, o que eles querem. Mas você uhum. acha que no dia a dia, naquele contato com as pessoas, você acha que houve algum avanço nesse sentido de mais homens estarem refletindo e procurar desconstruir aquele machismo que está neles, da mesma maneira quanto as pessoas que têm aquele racismo, que às vezes nem sabem que são racistas, né? Mas começam a refletir um pouco mais sobre essa questão e se policiar e procurar ir desenvolvendo, melhorando quanto pessoa? Como é que está a tua visão com Bom, relação a isso? é, talvez a visão que eu tenha, ela não seja a visão real, né? Porque assim, a gente Uhum, transita por vários locais, então talvez uhum, o local que eu transite não seja o mesmo que muitas pessoas, vamos dizer assim, uhum, transitam, né? Então eu falo a partir é, do espaço que eu ocupo, a partir do meu meio social, né? E a partir das pessoas que me cercam. uhum, Então, levando isso em consideração, eu acredito sim que são questões que estão sendo mais discutidas, que estão sendo mais colocadas. Pelo menos eu também, né, a minha presença, eu acabo marcando um pouco isso também. Eu trago muito isso, essas questões, essas reflexões, esses debates na minha fala, né, por ser mulher, por ser negra, né, uhum. apesar de que já questionaram, eu já fui questionada quanto à minha negritude, né, pela questão do colorismo, é, Aham, pela questão da gradação da cor, né, é engraçado, é, né? mas a mas a gente percebe, eu percebo assim que são questões que elas vêm ganhando espaço, né? E eu também Uhum, faço questão de trazer esses tipos de debate para dentro de casa, por exemplo, de uhum, discutir questões de machismo e de questões de racismo com os meus familiares, com a minha mãe, com meus amigos, com outras pessoas, né? De tentar fazer refletir determinadas situações que às vezes as pessoas de fato não percebem por não saberem, por não terem passado por aquela situação. Então sim. eu me uso como um instrumento disso, né? Não por uma questão de educar, não vejo nessa questão de educar, mas de tentar levar a pessoa a refletir determinadas falas, determinados comportamentos, né, determinadas atitudes que passam por essas questões, tanto do machismo quanto do racismo, né, que a gente enfrenta cotidianamente. Agora sim, é um fato falar e observar também que nesses 10 anos, vamos dizer assim, a gente estava num exponencial de uma subida, né, de Uhum, conquista de direitos, né, com mais jovens negros chegando na universidade, com mais mulheres negras também ocupando o banco das universidades e ocupando uhum, determinados locais de destaque, né, com cargos superiores, né, assim, de chefias, de mando, né, e que com esse governo a gente observa uma determinada uhum, caída, né? A gente consegue observar, eu pelo menos, né? Eu particularmente observo uma grande perda, um decréscimo, né? Em relação a uhum, isso, que é aquilo que eu te falei, o retrocesso. A gente estava num processo exponencial de ascensão e aí a gente começa a cair, a afundar e a perder tudo isso. E aí aquela extrema direita que estava com as suas forças um tanto mais tolhidas, eles ganham força, né? E aí todas essas questões, essas pautas, né, do machismo, da diversidade como um todo, das questões sociais, das pautas sociais, das pautas antirracistas, a gente começa a ter um certo recuo, a gente começa a sofrer
mais situações assim que são escancaradas, né? A sofrer racismo mesmo de forma escancarada e não que o racismo velado ele seja a melhor forma, né? Que eu também não concordo com isso, mas a gente tem um retrocesso para que a gente ganhe, as pessoas ganhem um espaço para achar que você pode fazer aquilo, quando que a gente tem leis que protegem, né? O racismo ele é um crime inafiançável, né? Mas Uhum. aí a A justiça gente não tem vê um ninguém outro sendo punido, né, de fato. exato, a justiça tem um outro tipo de mecanismo que aí faz com que você não seja responsabilizado com a questão da Uhum. injúria racial, né? É, Então, assim, a gente entendo. vive, na verdade, assim, uma situação bem complicada, né? Uma faca de dois gumes mesmo que as coisas são de fato veladas. E aí fica complicado. A gente teve essa ascensão, mas a gente está tendo muita perda. Perda demais com esse governo, né, deste senhor que está aí na presidência. É. Muito respeitoso chamar aquilo de senhor. Não Senhor merece pela nem idade, né? classificação. Eu respeito pela questão etária, né? Só por isso. Sim, sim. Olha, Ingrid, o nosso tempo já está se acabando, infelizmente. Ah, Está quase batendo jura? uma hora. Poxa. Mas ainda tem Uhum. aqui uns 5 minutos, 5, 6 minutinhos aqui para a gente bater um papo. E, assim, Certo. tem muitos assuntos que dá vontade da gente parar e fazer uma live só para determinado assunto, né? Mas eu te prometi Uhum. uma coisa, assim, bem descontraída para que a gente possa, né, Sim. só Uhum. conversar. E hoje, que é uma data super especial, super significativa, né? A gente Uhum. vê muita gente ainda falando sobre flores, sobre luta, lutas e flores, por que não, né? É. Então, assim, Sobre flores e doces. né? A Ingrid É. mulher. Ingrid, nesse 8 de março, qual o significado dessa data para ti? E que recado tu passarias para todas as mulheres que estão aqui acompanhando, para aquelas que vão acompanhar a live mais depois, que tiver salvo lá no GTV? O recado que você deixa para todo mundo que está ali passando por um momento difícil, uma dificuldade de repente, mas que precisa de, assim, um norte, uma luz. Qual o recado que tu tens para passar para essas pessoas, levando em consideração essa data de hoje e tudo que ela representa? Tu pode falar contando para a gente o que essa data representa para ti e qual é a mensagem que você pode deixar para essas mulheres? Certo, para mim, o 8 de março, ele significa um dia para ser lembrado, não apenas aquele dia para se receber flores, para se Uhum, receber doces, né? Eu fui no supermercado hoje e eu achei uma cena assim muito engraçada, né? Eu passei em frente a uma loja de chocolate, né? Uma loja que uhum, vende bombons, e aí tinha a fila fora da loja e a fila só homens na loja, né? uhum, Aí eu olhei, eu achei aquele negócio assim bem interessante, engraçado, né? Aí eu comentei com a pessoa que estava comigo, eu disse, olha só essa fila, só porque hoje é 8 de março, né? E aí eu acho que as floriculturas deviam estar da mesma forma, né? Para levarem bombons para suas esposas, uhum, para flores, né? E eu digo, eu, Ingrid, não é isso que eu quero. Eu, Ingrid, enquanto mulher, eu quero respeito, eu quero ser respeitada na minha condição de mulher, eu quero ser respeitada na minha condição de estudiosa, né? Porque eu estudei muito para estar onde eu estou. Quero ter a minha fala respeitada, né? Eu quero ser ouvida, eu quero que as pessoas reflitam naquilo que a gente traz e não sentir a dor, mas se colocar no lugar, principalmente os homens, né? Se colocar na condição, né, do ser mulher. Esse dia, ele é um dia para a gente lembrar que para a gente ter os nossos direitos que nós temos hoje, nos custou bastante caro, né? Nos foi necessário perder vidas, né? Lutar pelos nossos ideais, né? Lutar por um sonho de igualdade, de liberdade, de condições igualitárias. E para isso, eu digo para todos que estão aqui vendo, principalmente para as mulheres, não desistirem, né? Daquilo que se quer, de onde se quer chegar, daquilo que se quer conquistar,
né? Nós merecemos respeito, nós merecemos ser valorizadas, nós merecemos ser livres, né? E poder desfrutar dessa liberdade, porque a gente não desfruta, né? De liberdade, né? Nós merecemos ser independentes e desfrutar da nossa independência também. E nós queremos ser autônomas, né? E poder também dividir essa autonomia com nossos parceiros, com os nossos companheiros, né? Com quem estiver conosco, com nossas companheiras, né? Nós merecemos respeito, sim, nós merecemos ser lembradas, né? E não somente no dia 8 de março, porque não adianta nada lembrar hoje e amanhã tá fazendo piadas, está fazendo gozações, está fazendo qualquer tipo de coisa que desrespeite uma outra mulher, né? Seja na frente dela, seja por trás dela, não adianta. Não adianta nada, né? Então, esse 8 de março é para que a gente não se esqueça disso, que todos os demais dias nós merecemos, né? Ser respeitada na nossa integridade, como um todo, como um ser mulher. Com certeza. Maravilha. Ingrid, eu estou feliz demais com essa live. Foi maravilhoso poder bater esse papo contigo. E Eu que estou, agradeço. assim, super feliz. Espero que a gente possa... Aquele nosso papo que eu queria fazer, né, desde o ano Sim, passado, eu acho que a gente ainda precisa conversar sobre isso também, que é um assunto super importante. Espero que a gente possa encontrar um tempinho nessa agenda aí para que a gente possa bater esse não, papo com lá na frente. certeza. Com certeza a gente pode Tá combinar, bom? sim. Para mim vai ser um maior prazer poder falar sobre Maravilha. essas outras questões raciais, né? E de repente Uhum. até um pouquinho sobre o que eu trabalho, o que eu pesquiso. Para mim vai ser uma honra tremenda, Alan. Fica aqui Maravilha. à minha disposição. Só a gente combinar um outro dia, a gente continua esse papo numa outra Ah, perspectiva. com certeza. Eu acho que a live já vai cair, vai dar um minuto aqui, geralmente cai quando chega esse momento. Então, Ingrid, quero te Beleza. agradecer de um montão, agradecer a todo mundo que participou e vou deixar esse minutinho para que você se despeça de todo mundo também. Muito obrigado. Tá, obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram até aqui agora. Agradecer o Alan o convite. Fica aqui o meu Imagina. agradecimento e uma próxima oportunidade a gente possa conversar ainda mais. Tá, Perfeito, gente? Muito maravilha. obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão, Ingrid. Tchau. Até a próxima. Tchau, Nada. tchau. Um Até a feliz 8 de março próxima. para você. Todas vocês também, mulheres. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau. Boa noite.